Fala galera, aqui é o Vaval. Pessoal, hoje eu queria só falar um pouquinho a respeito do hack que aconteceu. Vou ler aqui esse artigo junto com vocês, o artigo da Livecoins. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Mas eu quero citar esse ataque aqui rápido, mas porque algumas pessoas conversaram comigo e ficaram preocupadas em relação às suas carteiras, certo? Antes de eu ler, eu quero dizer que basicamente quase todas as carteiras já se pronunciaram. OneKey, Ledger, a Ledger foi uma das primeiras, Trezor, basicamente CodeCard, a Shad também. Todas essas hardwares já se pronunciaram que não foram afetadas por esse hack, beleza? Mas eu quero falar aqui com vocês a respeito de ter criado, né, as suas chaves de forma offline e como isso aumenta a segurança de vocês. Mas antes de eu partir para essa parte, vamos ler aqui rapidinho. Eu gosto de ler diretamente da Livecoins porque a Livecoins ela é mais fiel aos fatos, beleza? Então, aqui foi um pronunciamento do diretor da Ledger pedindo para evitar fazer transações. Assim, para quem ainda não viu a respeito do hacker, vai conseguir entender melhor, certo? O mantenedor do MP, maior escritório de repositórios de JavaScript do mundo, foi hackeado, permitindo a publicação de código malicioso em dependências amplas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, pessoal. O diretor de tecnologia da LED publicou nesta segunda-feira um aviso em suas redes sociais sobre o andamento de um ataque de larga escala na cadeia de suprimentos de software. Como recomendações de usuários de carteiras, o executivo afirmou que investidores devem prestar atenção ao assinar transações. Para quem não usa essas carteiras, ele recomendou evitar fazer qualquer transação de criptomoedas por enquanto. É um pouco exagerado, mas todo cuidado é pouco, certo? Vale lembrar que esse ataque afetou principalmente carteiras ligadas a versões web, carteiras de extensão e carteiras multimoedas, carteiras como MetaMask, Rabbit, carteiras que realmente utilizam o JavaScript. Algumas carteiras não são feitas com JavaScript, se eu não me engano. A Blue e a Electron é feito em Python e a Blue não é feita em JavaScript, é React e eu não lembro, mas não é feita em JavaScript, se eu não estou enganado. Mas de qualquer forma, as carteiras mais afetadas foram as carteiras que são voltadas para Web3, beleza? Do que se trata esse ataque? Questionado sobre qual criptomoeda teria sido afetado pelo ataque, o senhor Dallas escreveu potencialmente todas as chains. Ao final de seu Twitter, o executivo publicou um link para a página que explica detalhadamente a situação. Escrito por J.D. Stark, o artigo aponta que um popular pacote chamado NPM EROX, com 47 milhões de downloads semanais, foi comprometido, certo? Vou descendo aqui que eu vou acelerar aqui, pessoal. Do ponto de vista técnico, a versão 1.33 dessa dependência buscou carteiras de criptomoeda em navegadores aqui e intercepta todas as requisições dos sites visitados. O segundo passo do ataque é substituir o endereço da vítima por outro que se pareçam com os seus. O texto aponta que determinadas funções contêm listas enormes de endereços usados para este fim, incluindo redes como Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash e outra amostra da amplitude do ataque, enfim. Basicamente, quando a pessoa vai fazer uma transação, a gente tem a mania de copiar o endereço e colar o endereço, certo? E aí o que acontece? Nesse processo, quando a pessoa faz esse processo e assinar a transação, confirmar, no meio da confirmação, ele substituiu o endereço que tinha sido inserido, o endereço destino, por o endereço do hacker, que ele tinha uma lista de suprimentos, como diz aqui.
Então, basicamente, a gente olha sempre o quê? O começo do endereço e o final do endereço. Como os endereços não são iguais, não existe endereço igual, ele substituía o endereço por um endereço que tivesse o início o mais parecido possível e o final o mais parecido possível com o que é o endereço de destino, para que a pessoa batesse o olho, olhasse e não enxergasse a diferença. Então, estava sendo indicado que conferisse o endereço caractere por caractere. O endereço não é uma coisa assim enorme, né? Mas normalmente a gente não confere o endereço por completo. Mas isso aqui já fica um alerta não só para essa situação que aconteceu, mas também para as próximas transações. Isso levanta esse sinal de alerta para que toda vida que a gente for fazer uma transação, a gente tome mais cuidado. Quando a requisição Quando uma requisição interceptada contém dados, o código busca um string que pareça com o endereço de criptomoeda. Se encontrar, substitui pelo endereço do atacante mais parecido visualmente, usando o algoritmo de distância. Isso dificulta que a vítima perceba a troca. Então, era isso que estava acontecendo. Dado que os caracteres iniciais e finais podem ser idênticos, a vítima acaba assinando a transação e perdendo seus fundos. A ameaça A mesma estratégia é usada em golpes de endereços contaminados. Nas redes sociais, o desenvolvedor Johnson revelou ter caído em um golpe de punch. Nos comentários, é notado que alguns repositórios continuam infectados e que podem aumentar a escala do ataque. Então, basicamente, ele foi atualizar os repositórios, né? Recebeu o e-mail e não conferiu o e-mail que ele recebeu, clicou no link desse e-mail e aí acabou sendo infectado, né? Foi o, o golpe de pênis, né? Basicamente, quando você recebe um arquivo ou alguma coisa infectada e você clica, aquele clique está dando permissão para aquele malware, né? Se instalar, se iniciar e iniciar um procedimento que foi determinado, né? Na programação dele. Então, basicamente, foi isso que aconteceu com antes que alguém ataque, né? Ah, mas o cara era detetor do repositório, o cara era para ser. Galera, tudo que é humano está suscetível a erro. Então, acontece. Eu sei que foi um erro de larga escala e que ele sendo um veterano, né, deveria ter prestado atenção nisso, mas provavelmente ele recebe vários e vários e-mails, né, relacionados ao pacote. Então, não seria a primeira vez, foi apenas um descuido. Só lembrando que isso já foi tratado, né? E aí ele explica aqui, sim, fui hackeado. O e-mail de definição de 2 fatores parecia muito legítimo. Somente o UNP foi afetado. Então ele recebeu, né, um e-mail para atualização do 2FA dele, que eu acho, se eu não me engano, inspirava a cada ano. Então ele recebe com frequência esse e-mail de atualização do 2FA, né? Desculpe, pessoal, eu deveria ter prestado mais atenção, não é o meu jeito, tive uma semana estressante e vou trabalhar para resolver isso. E pronto. O diretor da LED recomenda que investidores de criptomoedas tenham atenção. E aqui tem algumas explicações. E para fechar, apesar da dimensão do ataque, não há informações sobre vítima até o fechamento da redação. Aqui essa redação, se não me engano, é do dia 8, do dia que aconteceu tudo. Mas hoje é 10 de setembro. Então, 2 dias depois. Eu demorei para me pronunciar porque eu não queria causar muito alarde para vocês e também estava pesquisando a respeito. Então, assim, algumas coisas ficam evidentes aqui para nós, principalmente detetores de bitcoins. A primeira delas, que eu vou deixar bem claro, nunca misture Bitcoin com outras criptos. Nunca utilize carteiras multi-chain. Bitcoin fica em carteira Bitcoin only. Carteira Code, Jade, Crux, Electro com Tails. Carteiras únicas, até mesmo a Trezor Bitcoin only. Carteiras unicamente exclusivas a Bitcoin. Isso diminui muito o ataque. Carteiras que usam multimoeda, né, nessa situação que aconteceu, essas carteiras são muito mais afetadas, porque enquanto ele vai fazer movimentações de outras
moedas, sei lá, de outras shitcoins, o que vai acontecer? Ele pode perder não só as shitcoins dele, mas também os seus bitcoins. A segunda coisa de extrema importância é transações de grandes valores é sempre airgap, sempre com assinatura offline. Não faça transação online, não use carteira Hot Wallet para grandes valores. E a terceira coisa, que é produza sua seed, crie sua seed de forma offline. Não crie sua seed de forma online. Ah, mas por quê? Porque se acontece um erro dessa escala a nível de transação, imagine você que cria uma seed online, o risco que você não tem de estar com o dispositivo, seja ele qual for, infectado. Então, assim, ficam essas três coisas de aprendizado que eu venho falando muito, e prestem atenção daqui para frente em cada transação que vocês forem fazer. Confiram caractere por caractere. Não vai dar dor de cabeça. É muito mais fácil você fazer uma transação conferindo um caractere por caractere do endereço de destino do que você acabar perdendo tudo por causa de uma bobagem. Então, fica a dica. Eu vou ficando por aqui e valeu!